Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a filosofia no vestibular, sobre a expansão do ensino e os impasses metodológicos, um texto do Humberto Guido, que é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia, aqui da minha cidade, da UFO. Vamos falar sobre o ensino da filosofia antes da sua inclusão nos processos seletivos da Universidade Federal de Uberlândia, que foi uma das primeiras universidades do país a colocar o conteúdo de filosofia nos seus vestibulares, Então vamos lá conhecer um pouquinho disso? A Universidade Federal de Uberlândia, doravante UFO, possui dois sistemas de ingresso no ensino superior, a saber, o vestibular tradicional e o programa alternativo para o ingresso no ensino superior, o PAES. O PAES foi extinto, atualmente não existe mais. Agora tem o vestibular, que ocorre no meio do ano, e tem o Enem, que também serve para o ingresso nessa mesma universidade. O sistema alternativo segue os padrões de seleção de outras universidades que há mais tempo adotaram esta inovação, que consta de exames periódicos para cada série do ensino médio, envolvendo estudantes das escolas secundárias ou do ensino médio, previamente cadastradas junto à Comissão Permanente do Vestibular, a COPEV. As duas modalidades de seleção contam com as provas de conteúdo específico de filosofia. No país, 4 questões são apresentadas na forma de testes, nos quais o candidato deve assinalar verdadeiro ou falso nos enunciados propostos. No vestibular ocorrem 2 provas, uma na primeira fase, contendo 10 questões de múltipla escolha, a outra prova na segunda fase é composta de 4 questões discursivas. A experiência de Uberlândia é pioneira e polêmica. As polêmicas menores ocorrem no interior da UFO. As áreas tecnológicas e da saúde até hoje não concordam com a inclusão da filosofia nos processos seletivos. A alegação mais inusitada foi apresentada certa vez pelo diretor de uma das unidades acadêmicas da área tecnológica durante a reunião do Conselho Universitário em 2001. No entendimento desse diretor, as provas de filosofia obrigaram as escolas secundárias a reduzir a carga horária de matemática. Este fato seria responsável pelo baixo desempenho dos estudantes do ciclo básico das engenharias. Portanto, é preciso suprimir as provas de filosofia para que os estudantes do secundário voltem, do ensino médio voltem o quanto antes a ter mais aulas de matemática, para que depois, quando forem estudantes de engenharia, não sejam reprovados na disciplina de cálculo. Essa questão é bem complexa, porque se a gente olhar para a China tem praticamente 10 horas por dia de estudo de aula, Enquanto que no Brasil a média é entre 4 e 5 horas por dia. Isso acaba influenciando também no resultado. Lá, o ensino integral lá fez com que a China ficasse em primeiro lugar no mundo no PISA. O Brasil hoje ocupa uma posição ou posições bem grotescas, bem indignas para uma nação que aspira a ser referência mundial. Então a quantidade de aulas sim faz a diferença, mas a filosofia também faz diferença no sentido de que desperta a gente para questões muito importantes da existência humana, da própria natureza, do mundo que nos cerca, da própria sociedade, assim como a sociologia. Então, inclusive é ela quem, se bem que a matemática já existia antes da filosofia, entre os povos antigos já existiam rudimentos de matemática, mas ela será sistematizada na Grécia Antiga, principalmente através do Pitágoras, que foi filósofo. Então, a filosofia e a matemática sempre andaram juntos e é muito interessante como um cara da área de exatas, das engenharias, ele falar isso, Talvez ele não conheça essa história, porque os grandes filósofos, a maior parte deles, ou grande parte deles, foram também grandes matemáticos. A filosofia contemporânea, a partir do século XIX e XX, ela vai andar de mãos dadas ali com a matemática e chegar a conclusões bem interessantes sobre a superação da geometria plana do Euclides, e pensar a geometria numa outra perspectiva, e também no campo da matemática. Ela deixa de ser tão exata para começar a adentrar no campo da irracionalidade. Outra polêmica menos brejeira ocorreu no Departamento de Filosofia. Em 1995, o Conselho do Departamento foi solicitado para elaborar o programa das provas. Na primeira ocasião que o assunto esteve em pauta, os docentes debateram a pertinência da inclusão da filosofia nos processos seletivos. O corpo docente, composto na época de 16 professores, estava dividido. Uns consideravam os riscos de elitização do processo de ingresso no ensino superior
que a novidade poderia acarretar? Porque as escolas públicas não tinham filosofia. Aí as escolas particulares colocariam filosofia no seu currículo e as escolas públicas ficariam, né, a ver navios na hora da disputa ali do vestibular, né? Outros vislumbravam a introdução da filosofia nas escolas secundárias da região, atendida pela UF. Na segunda reunião dedicada à discussão da matéria, os professores foram alertados pela COPEV de que a deliberação do Conselho Departamental deveria resultar na apresentação de um programa para as provas, pois a inclusão da filosofia nos processos seletivos já havia sido aprovada pela comissão e começaria a vigorar no vestibular de janeiro de 1996, independentemente da posição favorável ou contrária do Departamento de Filosofia. Essa é um pouquinho dessa história. Em vídeos posteriores nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esse conteúdo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Inclusive vai ser esses conteúdos, né, propostos pela UFSC, e depois vão ser a base, a referência para o próprio Enem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Até a próxima.